irmãos, tudo bom? Nós vamos continuar o nosso estudo aqui sobre cosmovisão, sobre missões, né? E vamos entrar um pouco sobre cosmovisão. Nós não vamos nos ater muito nesse assunto, mas mostrar que é importante ter uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã. E algo que eu proponho é que essa cosmovisão seja cristã, mas seja também messiânica e missional. Como a gente falou na aula anterior, mostrando o quão é importante a gente ter essa visão de interpretação bíblica, porque é a interpretação bíblica que vai gerar também a nossa agenda, porque é a palavra de Deus que molda a nossa vida. E para isso, a interpretação bíblica que eu estou propondo é uma interpretação bíblica messiânica, ou seja, Cristo é o centro, não sou eu, não é o ser humano, mas a história do mundo, tudo converge em Cristo, e missional, ou seja, nosso Deus está em missão, Cristo veio fazendo parte dessa missão por ser Filho de Deus. E nós, através de Cristo, através da sua obra, através do que ele fez na cruz, somos comissionados, somos convidados a participar do que ele está fazendo no mundo. E para isso, toda a minha agenda é voltada nessa missão, é voltada com essa ideia bíblica, né, do que Deus está fazendo. Nós vamos estudar um pouco sobre cultura e cosmovisão. Nós vamos entender o porquê que é isso. Aqui é uma moça indonésia com seus aparatos, com seu vestido para uma dança. Só que essa dança, ela não é somente algo festivo, ela sempre traz alguma coisa religiosa por detrás. Nós temos aqui uma tribo africana se preparando para alguma festa ou para uma batalha, e eles trazem os seus aparatos também, e todos esses aparatos têm uma matice também religiosa, é parte da cultura deles, mas também tem uma essência religiosa, como essa festa que há no México, numa região do México, que é a Festa das Caveiras, onde eles prestam homenagem aos antepassados. Essas caveiras de alguém querido, de alguma pessoa, com um tio, um avô, um bisavô, e eles fazem até um culto, de um pequenos templos para essas caveiras. Isso faz parte da cultura de cada país, da Indonésia, da África, do México. Nós, brasileiros, temos a nossa cultura. E vem a pergunta, o que é cultura? Eu gosto da definição de Gilson Gonzalez, ele vai dizer algumas coisas sobre isso. Ele vai falar que é o modo pelo qual um grupo humano, ou um grupo de pessoas, quaisquer, se relaciona entre si e o ambiente circundante. É como eu me relaciono com o próximo, mas também como eu me relaciono ao ambiente em minha volta. Por exemplo, aqui brasileiro, nós temos o nosso querido jeitinho brasileiro, é parte da nossa cultura, o jeitinho brasileiro. E isso vai gerar como eu me relaciono com as pessoas, esse jeitinho, mas também com o ambiente em que eu estou inserido, com o modo de vida que eu estou inserido. E ele vai continuar, vai dizer que é um integrado de sistema de crenças, olha só que interessante, crenças, valores e costumes e instituições que mantêm uma sociedade unida e que dá a ela um senso de identidade, dignidade, segurança e continuidade. Olha só que interessante. Um conjunto de crenças. Então nós vemos que a cultura ela não é neutra, ela traz também a sua crença. Por que ela é assim? Seus valores, seus costumes.
trazendo essa ideia de identidade. Você pertence, você é brasileiro, você pertence ao povo brasileiro, você tem o costume brasileiro, você tem valores brasileiros, dignidade, segurança e continuidade. E ele acrescenta a frase primeira, né, Justo Gonzalez, dizendo assim que é a essência do modo de como um grupo se relaciona entre si e com o ambiente circundante. Essa relação não é somente de uso, olha só que interessante, não é somente de uso do ambiente, não é somente de como eu vou usar esse ambiente, mas também como eu vou interpretar esse ambiente. Isso é cosmovisão, é a lente que vai te fazer interpretar o mundo, a situação. Como é que você vai interpretar isso? Cosmovisão, é a sua lente. Isso molda a cultura. E continuando, o que é cultura? Cultura vem do latim colere, que significa cuidar de algo. Mas olha que interessante, em hebraico, cultura, essa palavrinha que eu não me atrevo a pronunciar, mas traz a ideia de servir. Cultura é serviço. E traz outra coisa. Em Êxodo 20, verso 5, Deus está falando os mandamentos, né? As 10 palavras do Senhor. E ele diz: não adorarás a outros deuses, né? E nem lhes darás culto. Essa palavra culto é a palavra serviço, servir. A palavra cultura, cultivo e culto no hebraico tem a mesma raiz, que é o servir. Quando você está produzindo cultura, você também está cultuando a Deus. Quando você está cultivando a terra e cuidando da terra, você está cultuando a Deus. E quando você está no culto em si, claramente você está cultuando. E isso também gera algo interessante, porque quando você está no culto, você está produzindo também cultura. Olha como é que é a cultura dos antigos, né, de grandes épocas cristãs da nossa história, traz uma influência para nós hoje. Você vê a história dos puritanos, como é que ela traz essa influência, como é que o culto, a liturgia, o sistema deles traz uma influência para nós hoje e assim por diante. Então, eu coloquei isso daqui para essa máscara que representa também uma cultura de um país, mas ela também traz a ideia de afastar maus espíritos, espíritos ruins. Estamos entendendo como é que a cultura ela está ligada ao culto. A cultura, volta a falar, ela não é neutra, ela traz raízes culticas também. Como a Buda, a cultura do Oriente, muitas regiões de lá é voltado a Buda, a cultura, ao sistema, né? Você conhece o Nepal, por exemplo, onde tem muitos budistas, e você tem uma característica da sua cultura, de mosteiros e assim por diante. Nós temos na Índia, por exemplo, a adoração à vaca, que é cultura, né? E temos também, lá na própria Índia, a adoração ao rato. Nós temos ao templo, lá se tem o templo do rato, na Índia. E a Bíblia? Cultura e a Bíblia. Você foi criado à imagem de Deus. Vê lá Gênesis 1, versos 26 e 27, que diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam.
Essa designação não é fruto de características físicas, ou seja, essa ideia de semelhança entre Deus e o homem não é físico. Deus não tem braços, olhos e pernas. Deus é espírito, não a forma. Mas ele tem a ver com algo maior. Essa designação tem a ver com propriedades do ser original, como santidade, imortalidade, inteligência, razão, afeição e o governo sobre a criação. São características que Deus nos deu de semelhança a Ele. Mas algo aconteceu. O pecado entrou no mundo. E Deus diz a Adão: visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste a árvore que te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. As fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois delas foste formado, porque tu és pó, e o pó tornarás. E é interessante essa foto que eu coloquei do seu Madruga falando que não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Se você for ler o texto anterior que nós lemos e for conhecer a história de Gênesis, o castigo de Adão não foi o trabalho, porque ele tinha que cultivar, ele tinha que produzir, ele tinha que fazer, é um mandato cultural, ele tinha que fazer algo. Mas isso agora vai se tornar penoso. O pecado vai entrar. O pecado vai entrar no mundo. O pecado entrou e corrompeu as coisas. Então o trabalho em si ele não é ruim, como diz o seu Madruga. O problema agora é que ele vem com suor por causa do trabalho. A cultura em si não é ruim. O problema é que a cultura agora vem manchada com o pecado. Vem manchada com a vontade humana e não com a vontade de Deus. Vamos lembrar que a cultura ela nunca é neutra, mas é ligada ao que você crê. Isso é importante, a cultura nunca é neutra, é ligada ao que você crê. Por exemplo, você sabe qual é a razão do embalsamento egípcio? Eles tinham essa ideia de, quando você lembra na época dos faraós, eles eram enterrados com todos os seus bens, ou às vezes com pessoas próximas também. Mas a ideia do embalsamento é que a alma sairia pelo mundo e quando chegaria o momento a alma voltaria para o seu corpo e esse corpo deveria estar em perfeito estado para a alma poder entrar de novo, porque se estivesse em decomposição a alma não reconheceria e ficaria vagando eternamente. Então isso é completamente religioso. É uma cultura egípcia, mas é completamente religioso. Ela está ligada, está junta. Você sabe como surgiu a lareira? Isso é interessante porque tem um livro chamado Cidade Antiga, o autor é um francês, eu não vou me atrever também a pronunciar o nome, mas ele fala que a lareira é um altar, um culto ao deus Lar, que era a região onde havia muito frio, né? Então eles são deuses familiares que eram colocados e ali reunia a família em volta da lareira para adorar ao deus Lar. Por isso chama lareira. Por que a cerimônia do casamento é do jeito que é? Por que a mulher se veste de branco? Já se perguntou isso? Como é que o branco está atrelado a algo religioso? Tudo é ligado à fé. Tudo é ligado ao que você crê.
O que nos diferencia dos animais não é somente a nossa inteligência, mas que nós somos um ser religioso. Quem falou isso foi o professor que eu tive, professor Heber Campos Júnior. O ser humano é um ser religioso, tudo está ligado à religião. A cultura e a cosmovisão é ligada à religião. A questão agora é entender qual é a nossa cultura nos dias de hoje. Nós somos uma sociedade pluralista. Nós temos várias e várias religiões. Nós aceitamos qualquer religião, tecnicamente dizendo. O pluralismo é concebido como sendo uma característica própria da sociedade secular, na qual não há padrão oficialmente aprovado de crenças ou condutas. Tudo se é aceito. Como chegamos a isso? Sempre fomos e somos preocupados com a nossa vida após a morte. Procuramos um Salvador para o mundo e em especial para nós. A igreja foi a esperança, por exemplo, na Idade Média. A igreja tinha um poder de falar, quem ia para o céu e quem não ia para o céu. E para isso surgiu as indulgências, porque, como diziam naquela época, quando caía a moedinha no fundo do cofre, a alma saía do inferno para o céu. A igreja tinha esse poder. Nisso veio a reforma protestante e diz: não é assim. Não é assim que acontece. Não é a igreja que tem esse poder. Entre outras coisas que a reforma também veio combater. Depois nós tivemos a inteligência, a revolução industrial. Essa foi a nossa esperança. Quanto vamos produzir, nós vamos crescer. Só que o homem veio e criou a bomba atômica, onde tivemos também, através da Revolução Industrial, através dessa inteligência, tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A nossa esperança, então, agora se tornou situacional, ou até mesmo cética. O que vai ser melhor? Melhor é esse? Então vamos fazer isso. Até isso não ser mais o suficiente, até essa pessoa, essa instituição não ser mais suficiente. Depois nós trocamos. Nós somos situacionais. Nós pensamos no que é mais prático hoje. Amanhã não me interessa. A questão é que nós todos temos um Deus. Nós podemos colocar o prazer como um Deus. Nós podemos pensar o dinheiro como um Deus, Alá, o sol, a família, a alegria, o próprio Deus eterno, o Buda, o Krishna. Não me interessa. Eu estou sempre buscando a minha salvação. Eu estou sempre preocupado com a minha vida após a morte. E o que vai me salvar? Pode ser o prazer no momento. Se esse prazer já não for suficiente, então eu vou para o dinheiro e assim por diante. Nós todos temos um Deus. E a proposta que nós temos como cristãos é saber que esse Deus maravilhoso, é o Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Deus. E a Ele vamos seguir. Que Deus possa nos abençoar e entender o quanto que é a cultura e quanto é atrelada a essa cosmovisão. O quanto que isso é importante e como o desenvolvimento de uma cosmovisão bíblica, saudável, messiânica e missional vai gerar isso na nossa vida, uma agenda moldada por Deus e pelas Escrituras. Que Deus abençoe a todos nessa aula, nessa semana, que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Grande abraço.